Que alegria, estamos de volta para mais uma aula, não é, de liderança cristã e espiritualidade. E a Bíblia nos ensina que é na multidão dos conselhos que encontramos sabedoria. O compartilhar conceitos diferentes e palavras diferentes é muito importante. Me sinto muito feliz por estar conduzindo estas aulas para compartilhar sobre a liderança e espiritualmente a liderança cristã e espiritualidade. E nesta aula a gente tem a alegria de ter ah, o Tony Ademo, e é um prazer muito grande tê-lo conosco. Bem-vindo, Tony, prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço o convite, é um privilégio vir poder falar de algo que é muito importante para mim, que realmente mudou a minha trajetória, que é liderança, né? Como liderar. Então, acho que o nosso bate-papo vai ser muito bom. Que bom, Tony. Tony, me fala um pouquinho sobre você para que ah, os nossos alunos possam conhecer você melhor. Claro, pastor. Eu sou Tony, casado com a Mariana, pai do Benjamin. Nós moramos em Orlando, na Flórida, aqui, já estamos há 8 anos aqui nos Estados Unidos. E eu sou consultor financeiro, sou também corretor de imóveis, trabalhando principalmente com investimentos imobiliários. E liderança, para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de aprender sobre isso. E, na realidade, foi realmente o que mudou minha trajetória profissional, lá atrás, né? Que eu comecei em uma outra área, né? Eu comecei em rádio e televisão. E eu esbarrei um dia num livro chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de um autor americano chamado John Maxwell. E eu devorei aquele livro. E aquele livro mudou a minha trajetória, porque eu aprendi pela primeira vez. Eu tinha talvez um pouco de naturalidade com a liderança, mas pela primeira vez eu aprendi algumas coisas que eu tinha dificuldade e não sabia como lidar enquanto líder. E aquele livro realmente me impactou demais, tanto é que me impactou que depois eu vim fazer parte da equipe do John Maxwell, né, que é um reconhecido autor em termos de liderança. Hoje fazem 11 anos que eu já faço parte da equipe dele. Então tem sido uma jornada muito interessante, assim, de aprender a liderar. A gente sempre aprende uma coisa nova, né, com as experiências novas e tal. Então é um privilégio realmente poder falar um pouquinho dessa experiência de liderança. Que bom, que bom. Sei que você tem andado em muitos países compartilhando, e você é um daqueles que compartilha o pensamento de John Maxwell e outros mais, né? Eu gosto muito porque você também trabalha muito na área do John Haggai. São grandes líderes cristãos que têm conceitos profundos sobre, antes de qualquer coisa, já trazia sobre a liderança cristã. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. A concepção, para mim, tudo começa na conceituação, na etimologia, no entendimento da própria palavra. Para você, o que é liderança? Eu vou usar uma definição que nem minha mas virou a definição que eu uso. O John Maxwell diz que liderança é influência, nada mais, nada menos. Ou seja, se eu tenho influência sobre alguém, eu sou um líder. Se eu não tenho influência, eu não sou um líder. Então, às vezes, a gente olha para algumas organizações e você vê uma pessoa que tem a posição, mas ela não é a líder. É muito, muito comum, né, pastor, a gente vê isso. Então, você chega numa empresa ou até mesmo numa igreja, a gente está falando no contexto espiritual aqui, você chega numa igreja e tem um líder denominado. Mas rapidamente você descobre que o líder é outro. Quem que é o líder? Eu dei muito tempo consultoria também. Eu tentei resumir o meu currículo, mas eu fui consultor durante muitos anos, ainda sou consultor, tecnicamente falando. Quando a gente chegava numa empresa para dar consultoria, a primeira coisa que eu faço é identificar quem realmente é o líder. Então, às vezes a pessoa diz, o diretor é fulano, o gerente é ciclano. E você passa 2, 3 horas, você descobre que ele é o cara que tem um crachá, mas ele não é o líder de verdade. É só ver, como que você vê quem é o líder da turma? Quando dá um pepino, quem é a primeira pessoa que eles olham? Ou a primeira pessoa que eles pedem conselho? Deu um problema. Aí a pessoa, em vez de falar com o Tony, ela falou, vamos falar com o Vanedson, para ver o que ele vai dizer.
E aí a reação é inacreditável. Está aqui um teste para você que está vendo essa nossa aula, se você quer saber quem é o líder. Então, para mim, a liderança, ela é a influência que você tem sobre as pessoas. Como que eu construo essa influência? Daí é um outro papo. Né? Como que eu faço isso para ter influência sobre as pessoas? Então, se eu tenho que ter influência, eu tenho que construir relações com as pessoas. Por isso que você ganhar um cargo, e essa muitas vezes a crise que as pessoas têm, de ela ganha um cargo e ela não sabe liderar. E ela não é a líder, porque muitas vezes ela não construiu relações. Simples, pastor. Como que eu construo influência? Eu tenho que adicionar valor na vida das pessoas. Eu adiciono valor. Verdade. E indo um pouco mais a fundo nessa questão da definição da liderança, então eu entendo que liderança é influência, mas se eu for mais um pouquinho, então, como que eu construo essa influência? O líder é aquele que transforma as pessoas numa melhor versão. A pessoa tem que passar por você enquanto líder, ela tem que ficar melhor. Ela tem que melhorar. Ela tem que crescer. Verdade. Se ela não crescer, se ela não melhorar, você não fez o seu papel enquanto líder. Se ela saiu pior, e a gente vê muito isso, né? É verdade. Né? A pessoa passa pelo líder, ela fica pior, ela sai mais amargurada, ela sai mais desmotivada, ela sai decepcionada. Aí nós, enquanto líderes, nós falhamos se isso acontecer com a gente. Não significa, obviamente, que você não vai ter alguns desafios no meio do caminho, né? Agora, se eu adiciono valor na vida das pessoas, eu faço com que ela cresça, com que ela melhore, com que ela tenha uma perspectiva melhor de vida, com que ela cresça profissionalmente, espiritualmente, né? Nesse contexto que hoje a gente está falando aqui, ela sai de lá, ela está mais próximo de Jesus, ela está mais próximo de Deus, ela está evangelizando, ela está sendo bênção na vida de outras pessoas, aí eu cumpri o papel de adicionar valor na vida dela, e isso vai conectar com a influência. A partir de agora eu tenho influência sobre a vida dela. Então, a pessoa, o liderado, ele quer estar próximo do líder. Ele quer saber a opinião do líder. Ele quer caminhar com o líder. Diferente, muitas vezes, da posição, que diz, você precisa caminhar comigo. Você precisa me consultar. Você precisa estar próximo. Então, para mim, essa é a maior coisa que um líder pode ter quando alguém quer ser seu liderado. Ele quer estar próximo, ele quer estar junto, ele quer crescer. Que bom. Vocês entenderam, compreenderam? Acho que foi muito claro, né? E a gente tem falado muito sobre isso, sobre um líder sem influência não é líder, né? Não é líder. E o Tony falou muito bem e deu algumas orientações de como construirmos essa liderança. Agora, Tony, como é que você vê a diferença entre distingua um líder cristão e um líder não cristão? Quais seriam as marcas e as características principais de um líder cristão? Porque essa é a diferença que estamos tentando colocar em nossa disciplina, nesta classe e nas nossas aulas, que há uma distinção entre ser um líder, simplesmente um líder, ou ser um líder cristão. Como é que você vê essa diferença? Essa pergunta é excelente, pastor. É maravilhosa essa sua pergunta. Obrigado por ter feito ela. Na realidade, não deveria ter diferença. Essa é a grande verdade. Não deveria ter diferença. Um líder cristão ou não cristão, ele não deveria ter diferença. Porque o líder, ele precisa... um bom líder, né? Porque vamos lá, depois a gente pode falar do mau líder e do bom líder. O líder que influencia positivamente e negativamente. Mas quando eu olho para a liderança, um bom líder, ele vai ter... ele deveria ter praticamente as mesmas características. Que é o quê? Que é ética, justiça, amor. Onde que se encontra esse tipo de característica? Na Bíblia. O líder cristão, ele é definido por isso. Se você for olhar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Paulo, você vai analisar que é necessário que você tenha essas características enquanto líder. Mas vamos lá que o cara não é cristão. Se ele usar, ele deveria ter as mesmas características para ser um bom líder. Então percebe que um bom líder, ele tecnicamente falando, ele é cristão, no sentido da característica que envolta um líder cristão. Obviamente que ele não é cristão porque ele não acredita em Jesus, ele não confessou que Jesus é seu Senhor e Salvador e tudo mais. Então existe essa distinção em termos de crença. Agora, em termos de características técnicas, né, tecnicamente falando, o que um líder deve ter? Basicamente, a gente precisa das mesmas coisas. Por isso que no final das contas, pastor, todo mundo precisa de Deus.
É. Todo mundo precisa de Jesus. O líder bom que ele tem Jesus no seu coração, essas características elas vão ser muito mais latentes, porque a fonte que ele está bebendo é a fonte certa. Porque qual é que é a grande crise hoje que a gente tem em liderança? As pessoas não têm o que eu chamo de template, de framework, né? Ou seja, é como se fosse o guarda-reio da estrada. Se você está andando numa estrada que você não conhece e que é noite, tem névoa, e você não tem o guarda-reio, a chance de você cair pelo penhasco ela é muito grande. Com certeza. Se tem um guarda-reio, você vai bater no guarda-reio e vai voltar. E as pessoas não têm esse framework, esse template. Então, indo agora um pouquinho mais além para responder a pergunta, a diferença entre um líder cristão e não cristão é que normalmente o cristão ele tem o framework, ele tem as características. Um líder que não é cristão, o que vai acontecer com ele? Como ele não tem essa linha bem determinada, para ele às vezes é mais fácil ele cruzar a linha. Eticamente falando, do jeito de tratar as pessoas, de botar os seus interesses em primeiro lugar, de não pensar na equipe, pensar no bolso dele. Então você vai ter essas características muito mais latentes em quem não é cristão, entre aspas, tá? Uhum. A gente está falando filosoficamente falando, né? Porque a gente, infelizmente, também tem alguns líderes espirituais que a gente vai ver essas características. Mas talvez a gente está indo para um outro lado, tá, pastor? Mas uma coisa muito interessante que eu, nesses anos estudando liderança, eu sempre gostei muito de ler sobre grandes líderes e biografias e tudo mais, é que nenhum líder resiste ao tempo. Nenhum mau líder resiste ao tempo. É verdade. Em algum momento ele vai cair. Em algum momento ele não vai resistir. E aí você vai ver só líderes que têm essas características que a gente vai encontrar biblicamente falando de um líder, que eles perduram, que eles têm longevidade. Então, para mim essa é a grande diferença, que nós temos um manual de instrução muito bem definido do que como um líder deve ser. Tony, muito bem colocado. Graças a Deus por sua vida e por essas palavras que certamente vão orientar os nossos alunos. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que todo mundo pergunta isto. O líder, ele nasce com as características de liderança ou ele as desenvolve durante sua trajetória de vida? Eu acho que essa é a grande boa notícia sobre liderança, pastor, que a liderança ela pode ser aprendida. Obviamente que você vai ter algumas pessoas que têm isso um pouco mais natural. Talvez o senhor vai identificar, o senhor foi pastor durante muitos anos, o senhor sabe, tem pessoas que chegam que naturalmente você olha, poxa, essa pessoa tem as características de um líder. Crianças a gente vê isso, né? Sim. Eu tenho um filho de 5 anos, você vê que um ou outro já se destaca enquanto líder, né? Sim. Agora, a analogia que eu uso é o seguinte, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Quando eu era jovem, né, pastor? Mas eu nunca fui um bom jogador, eu sempre fui muito esforçado, mas nunca fui bom jogador. Mas eu fiz uma outra peneira aqui e ali, quando era muito jovem e tal. E nesses lugares tinham jogadores fantásticos, excelentes, com um talento extraordinário. Eu falei, cara, não tem como eu passar nessa peneira com esse cara jogando aqui, não existe. Mas com o tempo, esse cara virou em nada. Ele não virou um jogador. Em nada seria muito forte, mas não virou um jogador, não profissionalizou, não seguiu carreira. Por quê? Porque às vezes o cara não desenvolveu o talento. Ele não usou o talento que naturalmente ele tinha para melhorar. E aí você vai ver pessoas que não são tão talentosas, que ela é esforçada, disciplinada, e ela tem mais resultado do que quem naturalmente tem o talento. Então o que acontece muitas vezes? O cara que tem, e é percentual muito pequeno de quem tem essa coisa mais natural da liderança, esse cara aqui, se ele não cuidar, ele tem a tendência de ele ficar preguiçoso. Sim. Porque naturalmente ele é líder, naturalmente ele é carismático, naturalmente as pessoas gostam dele. Mas a liderança tem várias outras coisas que elas não são naturais. Que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa dedicar tempo. Então, eu tenho a pessoa que é natural, mas essa pessoa aqui ela precisa desenvolver o talento. Senão ela não cresce, ela vai chegar num platô. Sim. Mas eu tenho a possibilidade de não ter essas coisas naturais como líder e desenvolvê-las. Com certeza. Você sabe que eu estava lendo alguns artigos algum tempo passado e boa parte dos grandes líderes, eles vêm de uma questão muito séria, de um complexo de inferioridade
e de uma baixa autoestima, em que eles lutaram, estudaram, suaram para chegar onde chegaram. Eles conseguiram chegar e ultrapassar aqueles com habilidades naturais e normais. Exatamente o que você está falando, não é isso? Exatamente. Então, ou seja, se eu tenho na vida é uma coisa, pastor. Na vida é o seguinte: o que que eu quero? Eu quero ser um bom líder? Pronto. Eu muito cedo na minha carreira, eu coloquei: eu quero ser um bom líder. Porque eu tive experiência de ter bom líder e mau líder. E é muito melhor você estar debaixo de um bom líder. Você vai falar daqui a pouco, então, sobre essa diferença? Vamos falar. Podemos até entrar nisso. Sim. Então, o que eu entendo é o seguinte: a pessoa precisa determinar que ela quer ser um bom líder. Eu quero ser um bom líder. Porque tem um amigo meu que diz que tem duas coisas que mudam a vida de uma pessoa, que é vendas e liderança. Uhum. Né? Porque a gente pensa que não é vendedor, mas todo mundo é vendedor. A gente está aqui vendendo uma ideia, vendendo um conceito. Né? Então, a gente vende todos os dias. E liderança. Porque você vai precisar de pessoas com você para crescer. Então, se eu coloco na minha cabeça, eu quero ser um bom líder, então eu vou trabalhar para ser um bom líder. Eu vou participar de uma aula como essa, eu vou fazer mais cursos, eu vou fazer outro curso com o pastor Vanetti, eu vou fazer uma mentoria sobre liderança, eu vou ler livros sobre liderança, eu vou me dedicar, eu vou me aplicar e eu vou aprender. E você vai. É difícil prometer coisas, mas isso eu posso prometer para você que está vendo a nossa aula. Se você decidir ser um bom líder e você se dedicar e tiver disciplina, você vai ser um bom líder. E isso vai trazer resultados extraordinários em todas as áreas da sua vida. Na área espiritual, na área profissional. Porque a gente tem uma crise de liderança hoje em dia. A gente tem poucos bons líderes. Tá? Cada vez as pessoas estão mais egoístas, mais pensando no seu e tal. Então, quando você vê um bom líder, as pessoas querem seguir. As pessoas querem ouvir, as pessoas querem acompanhar. Então, a gente indo para essa questão do bom líder e do mau líder, né? O senhor deve ter tido já bons líderes e maus líderes, né? Com certeza. E aqui tem uma coisa que é muito importante você que está vendo essa aula entender. Um líder, quando ele é posto, quando Deus nos confia a posição de liderança, isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Porque um bom líder, ele tem a possibilidade de mudar a vida da pessoa para ela ser a melhor versão que ela pudesse ser, com os dons e talentos que Deus deu, ao mesmo tempo que um líder pode destruir a vida de uma pessoa. E eu já vi isso acontecer. Então, quando nós entendemos por que essa aula aqui é importante, porque talvez Deus está chamando você para ser líder, e isso é muito sério, isso é um chamado. Está colocando você numa posição para você cuidar de gente. E se você não se dedicar, e se você não se aprofundar, se você não melhorar como líder, quando você chegar na frente de Jesus, você vai ser cobrado por isso. Isso me faz lembrar a parábola que Jesus contou dos talentos, né? Aquele senhor tinha 3 servos e ele decidiu então viajar e chama os 3 servos, a um dá 5 talentos, a outro dá 2, a outro dá 1, na expectativa de que eles possam produzir. E com certo tempo aquele senhor volta e aquele que tinha ganho 5 talentos, olha, senhor, ganhei 5 talentos, né? Me deste 5, tenho mais 5, tá aqui os 10. O outro que tinha 2, olha, ganhei 2 e me deste 2, ganhei mais 2, está aqui. E o outro que tinha 1, disse, olha, Senhor, eu sei que és um Senhor severo, então, que colhes onde não plantas, em coisas assim, então eu enterrei, está aqui o teu único. Então, o Senhor veio e o cobra de forma bastante contundente, porque ele havia não realizado aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Ele disse, servo mau e negligente, né? Então, Deus, e aí eu quero entrar nessa parte, não sei se você ainda vai falar sobre esse mau e esse bom líder, mas Deus nos chama para mudar histórias. E uma das aulas passadas nós falamos sobre o senso de missão, porque o que determina a liderança é meu senso de missão. E quando a gente fala não existem líderes, é porque falta o senso de missão. Como é que você vê isso? Perfeito. Essa observação, pastor, é muito boa, porque realmente uma das crises que as pessoas têm na vida é esse senso de missão, né, ou de direção, né? Por que a pessoa está aqui, o que ela deveria fazer e tal. Então, quando a gente entende que se eu sou alçado à posição de liderança, que isso é um chamado de Deus, que isso é a minha missão, muda completamente a minha perspectiva, muda completamente a minha dedicação em termos de liderança. Porque, na realidade, se a gente entende que quando somos chamados como líderes, isso é um chamado divino, poxa, muda muito a perspectiva de como eu vou encarar isso, né?
Porque, obviamente, enquanto líder, a gente tem desafios, a gente tem ingratidão, a gente tem coisas que você tem que respirar fundo. Mas se eu tenho essa perspectiva de que é um chamado divino, que essa é a minha missão, isso fica pequeno. Sim. Eu gosto de dizer o seguinte, a vida, ela muda e faz sentido quando aquilo que é um sacrifício, a gente entende como privilégio. Porque liderar, muitas pessoas dizem, não, é um sacrifício liderar. Quando você tem essa perspectiva de que é um sacrifício liderar, tudo fica pesado. Tudo fica pesado, os problemas ficam pesados, o confronto fica pesado, tudo fica pesado. Agora inverte a lógica. Aham. Isso aqui é um privilégio. E aí quando eu entendo que eu começo a trocar minha perspectiva, porque eu tenho esse senso de missão, essa perspectiva bíblica de que Deus está me chamando, que é um chamado bíblico, o sacrifício vira privilégio. Verdade. E aí Deus dá mais privilégio que sacrifício. Porque a gente teve a capacidade, a maturidade de fazer essa transformação. E eu só faço isso se eu mudar a minha perspectiva. Com certeza. Deus nos chama para exercer a liderança. E aí Deus nos reveste de uma autoridade espiritual. Como é que você vê essa autoridade espiritual? Outra coisa, uma diferença bem básica é um espírito de discernimento que o líder cristão tem. Uma outra coisa é a capacidade que temos diante dos desafios a buscar um tempo para buscar a Deus e pedir orientação de Deus e agir sob a orientação de Deus. Deu para pegar esses três? Claro. Como é que você vê isto? E gostaria de te ouvir sobre esses É muito pontos. bom a gente voltar, né, nesses pontos, porque quando o senhor me perguntou sobre a diferença entre o líder cristão e não cristão, a gente foi mais para a parte técnica, né, de Sim, características do que necessariamente espiritual. E é bom que a gente volte nisso. Porque existe, sim, obviamente, uma distinção bem grande entre os dois. De princípios e valores não deveria ter, porque ela é universal, mas aí entra o que a gente não conseguiu talvez entrar na primeira pergunta, que é essa questão do discernimento espiritual realmente, do milagre, do sobrenatural. Porque eu posso ser o melhor líder, se eu não tiver Deus, Jesus, se eu não estou próximo de Deus, eu não tenho esses discernimentos. E aí é difícil você, inclusive, explicar isso. Porque nós que somos líderes e nós caminhamos com Deus, nós acreditamos em Deus, Deus vai dar discernimento e alertas que não vai dar para uma pessoa que não caminha com Ele. É fato. Com certeza. É fato. Então, às vezes, já aconteceu, pastor, tá, mas como é que tu sabia que isso ia acontecer? Eu não sabia. Deus me deu o discernimento de que iria acontecer. Mas como é que você antecipou que fulano... Como é que você sabia? Eu não sabia. É Deus. E aí é interessante que o líder de verdade, o líder cristão, ele precisa depender 100% de Deus. 100%, pastor. Porque senão a gente fica bom como líder e a gente acha que é a gente que está fazendo. É a gente que tem a capacidade, é a gente que tem... porque eu estudei, porque eu fiz o curso do pastor Van Edson, eu fiz isso, eu sou aquilo. E a gente para de depender de Deus e a gente se torna um líder comum. A gente perde essa conexão divina. Agora, quando eu dependo 100% de Deus, acontecem coisas tão grandes que eu sou obrigado, a minha boca é obrigada a declarar, a dizer, só pode ter sido Deus. E aí Deus começa a operar milagres através da nossa vida. Deus começa a responder orações através da nossa vida. Então, às vezes, enquanto líder, se eu dependo 100% de Deus, Deus vai me dar uma palavra para entregar para alguém, vai me dar uma estratégia para sair daquele conflito, vai me dar uma estratégia, se a gente for falar então de negócios, que é mais a minha área, vai me dar uma estratégia de negócio que ninguém viu. Se a gente então for para o lado eclesiástico, vai me dar uma estratégia de avanço do reino que ninguém está fazendo, que ninguém percebeu. Deus vai me dar o discernimento de uma pessoa que está sempre sorrindo, que está sempre bem, mas que não está. E Deus vai me dar a palavra certa para fazer a pergunta. E aí, para mim, isso é a melhor parte da liderança, que é depender de Deus. Sabe, eu fico pensando, a gente pode estudar nas melhores escolas de business e de liderança, ter todos os conhecimentos técnicos. E a gente eu conheço pessoas que têm mestrado, doutorado nas melhores escolas do mundo, mas talvez a autossuficiência, a soberba, o orgulho os levaram ao fracasso. E não conseguem liderar em suas próprias vidas. E aí está a diferença.
Sabe uma coisa? As pessoas com quem eu mais aprendi na vida, em termos de lições de vida e de direção de vida, não tinham o high school. Uhum. As maiores lições de vida não foram nas carteiras de uma universidade, foram com pessoas formadas na escola da vida. Mas elas tinham algo diferente que os outros grandes, e eram grandes negociantes, grandes empresários, essas pessoas que estou falando. E aí eu descobri uma coisa, elas tinham algo diferente, que era a presença e o poder de Deus na vida delas. Amém. Isso tudo que você declarou, quando a gente vai tomar decisão, e a verdade é como aplicar, e aí está o segredo, tudo aquilo que eu vi, estudei, vivi no contexto da minha vida, se não for o Espírito Santo de Deus, e a gente tem que entender, e vocês que estão nos vendo nesta aula, vocês têm que entender que há algo maior do que nós mesmos, maior do que a nossa capacidade intelectual, maior do que os nossos conhecimentos técnicos, de livros. Há um poder sobrenatural divino que nos reveste de algo tão extraordinário que nós somos capazes de decidir, como disse muito bem o Tony, de influenciar pessoas, de mudar a vida de pessoas. A gente precisa, como líder, marcar a vida das pessoas. Uhum. Acho que a pior coisa, Tony, é quando a gente passa pela vida das pessoas e não deixam marcas. Agora, quais são as marcas positivas e melhores que um líder cristão pode deixar na vida dos seus liderados? O que é que você, no seu entendimento, na sua experiência, essas marcas? A maior marca que um líder pode deixar na minha concepção, é a marca que Jesus deixou, Sim, claro. que é amor. Porque um líder, quando ele ama o seu liderado e ele deixa essa marca, você pode ser um líder, porque você vai ter diferentes estilos de liderança, né? Você vai ter um líder mais carismático, um líder mais sério, mas no final das contas, as pessoas vão lembrar o quanto você as amou. Não no sentido do amor de relacionamento de homem e mulher e tal, mas no sentido da pessoa sentir que você se importa com ela. Eu tive líderes na minha vida que foram duros comigo, mas eu sabia que eles me amavam. Eu sabia que ele estava falando aquilo para o meu bem. E quando você deixa esse tipo de marca na vida de uma pessoa, ela pode falar, poxa, um dia o Van Edson, rapaz, me pegou pesado. Mas ele me amava. Era um cara que gostava de mim. É um cara... Porque se eu consigo fazer isso, pastor, essa é a marca mais profunda. Porque no final das contas, a gente quer que as pessoas gostem da gente. Essa é a grande verdade, né? Então, se eu consigo ter essa capacidade de deixar essa marca, de amar os meus liderados, de ter... E aí voltamos para a questão espiritual. E eu só consigo fazer isso na plenitude com o Espírito Santo. Porque tem gente que é difícil de amar. Vamos combinar. Tem gente que é difícil de amar. Mas se eu tenho o Espírito Santo em mim, o discernimento espiritual, e eu consigo amá-las apesar de, que eu acho que essa é uma frase boa em liderança, eu as amo, eu adiciono valor, apesar de, que a gente não, na liderança cristã, a gente não usa a mesma moeda do mundo, né? Então, tomou, bateu, entendeu? Então, se eu consigo deixar essa marca, para mim, é a melhor marca. Concordo plenamente com você. Na minha experiência, tive algumas pessoas que deram muito trabalho na minha liderança. Mas, no fundo, eu entendia que elas precisavam ser amadas. Porque não foram amadas pelos pais, não tiveram rejeição, de alguma forma. E aquilo era um grito, entendeu, de autoafirmação. Então, porque nunca tinham sido amados. Carlos Drummond de Andrade, se amar só se aprende amando. Então, a minha expressão de retorno de amor e cuidado fez com que elas se transformassem em pessoas diferentes, aquilo que você deixou marcas, a melhor versão delas mesmas. Porque como líder, às vezes nós somos o espelho que elas se olham através de nós. E muitos dos nossos liderados, o sonho deles é serem exatamente como nós somos. Então, esse meu modelo, na sua concepção, qual seria o modelo ideal deste líder diante dos seus liderados? Qual seria esse modelo diante dos princípios de liderança e dos princípios divinos? A gente tem muitos alunos nos ouvindo e nos vendo agora. Diz para eles o que você entende, um modelo, porque a gente tem que correr atrás desse... Bandura disse que nós somos modelo, nós reproduzimos o que somos. Então,
os meus liderados nunca jamais serão mais do que eu sou. Então, que tipo de líder, que tipo de características, que tipo de princípios, ou que tipo de atitudes eu preciso ter para ser esse líder, sabe, que modelo, Uhum. ideal, diante de Deus, porque quando Deus nos chama, Deus quer que façamos mais do que realizações de projetos e planos. Deus quer que construamos vidas. Uhum. Então, o que seria esse, no seu ponto de vista, como eu posso ser esse modelo e construir os meus liderados através do meu exemplo? Eu usaria, e essa pergunta, só essa daria uma aula inteira, né? A gente Claro, poderia claro. ir fundo nisso, mas eu vou me ater a 3 características, tá? A primeira delas, o líder exemplo, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ter 2 caras. Ele não pode ser um na frente das pessoas e outro nas costas. Ou um na frente da congregação e outro em casa. Ele tem que ser a pessoa que encontrar ele em qualquer momento da vida dele vai dizer é a mesma pessoa. O senhor é um exemplo disso. E aqui vai um elogio. O senhor é verdadeiro. O senhor é assim na igreja, o senhor é assim em negócios, o senhor é assim aqui na aula. O senhor é o mesmo, não há diferença. Então, você que é aluno do Vanetti, quando você conhecer ele pessoalmente, e eu sugiro que você conheça ele pessoalmente, porque é uma benção, você não vai ver diferença. É a mesma pessoa, é verdadeiro. Porque a pior coisa para um liderado é você descobrir que o seu líder que fala, que diz, tal, que ele não é aquilo. Ele é outra Uhum. coisa. A maior decepção de um liderado é isso. Poxa, mas o pastor disse que era assim, que era assado, o líder disse que era assim, que era assado, mas é completamente diferente. Segunda coisa, um líder precisa ser justo. E aqui vem um dos grandes desafios da liderança. Líder não pode tratar igual ou diferente. Porque o que acontece? Às vezes a gente pega e diz, bom, quando acontecer essa situação, essa é a maneira que eu vou reagir. Mas as pessoas são diferentes, as condições são diferentes, as situações são diferentes. Então, às vezes, o líder, a régua dele de justiça, ela fica desequilibrada por padrões. E eu preciso ser justo. Né? Então, eu tenho que sempre buscar, quando eu vou tratar com o meu liderado, ser justo. Às vezes vai doer. Vai doer para mim, às vezes como líder, porque eu vou ter que reconhecer um erro, eu vou ter que pedir Sim. desculpa. Às vezes vai doer para o liderado, porque ele está fazendo algo errado, você vai ter que, né, chamar ele, puxar a orelha, conversar. Puxar a orelha pode dizer, né? Mas você vai ter que conversar, você vai ter que estar próximo e tal, e aquilo vai doer, aquele atrito vai doer. Mas se eu sou justo, eu nunca tive problema com confrontação que foi justa. O problema é quando é injusta. Sim. Claro que daí a gente vai para a maturidade da pessoa de avaliar se é justo ou injusto. Mas o líder tem que botar a cabeça no travesseiro e falar, eu fui justo nessa situação. Eu tenho sido justo na minha liderança. E a terceira característica que a gente falou é o amor. É o cuidado com as pessoas. Você precisa ser alguém que goste das pessoas com que está com você. Você a ama. O amor ele é tão poderoso que quando você pega alguém muito difícil, que o senhor deu o exemplo, a única maneira de você destruir aquilo é com amor. Porque a gente teve um treinamento uma vez sobre adoção. E normalmente algumas crianças, quando elas são adotadas, elas estão tão acostumadas a não ser amadas que a primeira coisa que ela faz é criar situações para que os pais adotivos rejeitem ela. Uhum. Ela apronta, ela faz coisas assim. Só que se você continua amando, aquilo vai quebrando, ao ponto de você transformar a vida de alguém. Mas você precisa entender isso, que um bom líder, ele ama os seus liderados. Ele ama com quem está junto, ele gosta das pessoas, ele sabe o nome, ele sabe como estão as pessoas, ele realmente adiciona valor. Então, se eu tenho essas 3 características, e eu colocaria algumas mais, mas porque a gente está no final da nossa aula, o líder precisa ser verdadeiro, ele precisa ser justo e ele precisa ser amoroso. E daí tem uma frase muito boa quando a gente fala de líder amoroso, que é o seguinte, o líder tem que ser rapadura. Conhece essa, pastor? Não, não conheço. Como é Ele, que é ele, isso? ele, ele, ele é docinho, mas não é mole. Sim. Né? Ele é doce, mas não é mole. Porque se você tem só amor, né, é a mesma coisa que criar filho. É. Se eu só amo e deixo a criança fazer tudo, vou criar um adulto suportável e que vai destruir tudo, né? Claro. Eu preciso, às vezes, puxar a rédea. Eu vou precisar ter uma conversa mais dura, uma conversa mais séria. Vai ter algum tipo de atrito. Então, se eu tenho essas 3 características, eu vejo que esse é um bom exemplo de líder. Obrigado, Tony. Eu, olhando para trás da minha vida, né, e na minha sinceridade de ser, você me conhece muito bem,
Se eu tivesse que voltar atrás e consertar algumas coisas, eu seria mais amoroso nas instituições onde liderei, com os meus liderados, nos seminários, nas faculdades, seria mais amoroso com as minhas ovelhas. Eu penso que seria uma marca que eu faria muito mais, então, mais amoroso e mais paciente, porque às vezes exigi muito delas. Às vezes coloquei a instituição acima das pessoas. Às vezes coloquei os projetos acima das pessoas. Os resultados, números acima das pessoas em muitos momentos. E eu não fui justo como deveria ser. E entendi claramente o que você quis dizer. Ser justo não é passar a mão na cabeça e aceitar tudo de alguns e outros não. É poder confrontar e disciplinar com amor quando for preciso. Muito importante. São detalhes pequenos, mas se vocês, meus queridos alunos, observarem o que foi dito pelo Tony, vai mudar a sua vida. E mudando a sua vida, muda também a sua história e muda as pessoas que estão ao seu redor e há de mudar o mundo também. Porque educação não muda o mundo, alguém já disse. Muda pessoas e pessoas mudam o mundo. E eu queria adicionar mais uma característica aqui em cima da sua fala. Sim. Porque os alunos devem observar o que acabou de acontecer aqui, que é uma característica importante de um líder. O líder precisa ter a habilidade de reconhecer seus erros. E os erros mais difíceis. O que o senhor acabou de fazer aqui, de reconhecer que eu poderia ter sido mais amoroso com meus liderados. Não é fácil de falar, né? Concorda? Não é fácil de reconhecer, eu poderia ter sido mais paciente. Não é fácil falar, eu coloquei a organização na frente das pessoas. Não é fácil falar. E essa é uma das características, então parabéns, pastor, por abrir seu coração também. E essa é uma das características do bom líder. A capacidade de reconhecer que a gente não é perfeito. Sabe, e eu falo isso porque eu sei que algumas pessoas, ao invés de atraí-las mais para próximo de Deus, eu as afastei com a minha forma de liderar, quando nos momentos não revelei amor. Então, eu entendo isso. Mas isso é uma coisa também, Tony, que vem com a idade, com o tempo, né? Não é Os cabelos né? brancos e a vida. E é isso que eu quero passar simplesmente para os meus alunos, não apenas conhecimentos técnicos, acadêmicos, uma experiência de vida, dizer para vocês que eu passei e o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, na tentativa de ajudá-los a entender a grande oportunidade, grande momento da vida de vocês. Então, esse curso não é apenas um curso de liderança cristã e espiritualidade, é algo mais. E eu tenho certeza absoluta, Deus trouxe vocês para esse curso, não foi por um acaso, Deus tem algo a dizer e quer ensinar a vocês. Migão, que bom ter você aqui, viu? Foi muito bom ter você e eu acredito que vai ser importante para os nossos alunos. Queria que você fizesse suas considerações finais. Como podemos transformar esse grupo em grandes líderes que o mundo precisa, que Deus deseja, que Deus os separou? Que conselho você poderia acrescentar ou orientações a esses que nos veem, nos ouvem, de como eles podem se tornar esse líder primeiro que Deus quer, segundo que o mundo precisa? E certamente, só para terminar, alguém disse, eu estava lendo alguma coisa essa semana, que o problema do mundo não é mind, o problema não está na mente, o problema é meaning, entendeu? Então é achar o sentido, a missão, o propósito. Então eu queria que você fizesse suas considerações finais desta aula. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. É realmente um privilégio poder estar com vocês e falar sobre liderança. A minha fala final é o seguinte: liderança, ela pode mudar a sua vida. Liderança pode mudar a sua vida. Mais que isso, quando você é um bom líder, você muda a vida das pessoas. E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, né, quando a gente está falando em termos de propósito, de buscar propósito, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é abençoar a vida das pessoas. É verdade. E a melhor coisa que você pode fazer enquanto cristão é ser resposta de oração na vida de alguém. E se eu sou um líder que me dediquei, que me apliquei, que aprendi, que tem essas características que a gente conversou, que eu sou amoroso, eu sou justo, eu sou verdadeiro, vai acontecer com você a coisa mais extraordinária que você podia ter, que é ser resposta de oração na vida de alguém. Aquela pessoa fala, olha, eu estava precisando dessa palavra, eu estava precisando dessa oportunidade, eu estava precisando desse guia.
E você é ferramenta. E isso é uma das coisas que para mim, quando eu entendi isso enquanto cristão, foi uma coisa maravilhosa, assim. Que Deus, o Todo-Poderoso que criou o céu e o universo, ele me usa para abençoar alguém. Porque não é meu desejo abençoar aquela pessoa. É o desejo de Deus. Deus quer abençoar o pastor Van Edson. É o desejo de Deus. E ele usa a minha vida para poder cumprir o propósito dele. É verdade. O que é uma coisa extraordinária quando você pensa isso. Você pensa que você está tão próximo de Deus e você está tão no propósito de Deus, tão no que ele quer para sua vida, que ele está te usando como uma ferramenta para abençoar pessoas. Verdade. E aí o ciclo ele se completa, porque quando eu abençoo, eu sou abençoado. Né? Melhor é dar do que receber. E aí você se torna um líder vibrante, um líder vivo, um líder que vive uma vida que vale a pena, uma vida que faz sentido. E esse é o meu desejo, a minha oração para você que está nos assistindo. Que você seja um líder vibrante segundo o coração de Deus. Porque liderança pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas ao seu redor. Amém, amém. Muito obrigado. Essa aula foi enriquecedora e há de contribuir muito para a vida dos nossos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir e, sabe, queremos terminar orando. Deixe-me orar, agradecendo a Deus por sua vida, que Deus continue te usando, que você seja esse servo fiel e dedicado ao Senhor, usando talentos e dons que Deus te deu para a glória dele, e é isso que você tem feito ao redor do mundo. Desde que eu te conheci, eu pude perceber isto, formando outras pessoas. E deixe-me concluir com a maior lição desta nossa classe que eu captei para mim também, das suas palavras. O nosso papel como líder é maximizar o potencial dos nossos liderados, como pessoa e como atitudes e tarefas que ele tem que cumprir. 110%. E a marca principal que os levamos a maximizar esse potencial e a serem muito melhor, como você usou a expressão, melhor versão deles mesmos, é o amor. Vamos amar os nossos liderados. E sabe de uma coisa? Eles vão fazer muito mais do que nós pedimos. E eles vão nos respeitar e vão produzir, maximizar o potencial dele, porque serão amados e nos amarão. Isso é maravilhoso. Obrigado por suas palavras, obrigado por essa aula. Nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas. Obrigado pela tua bênção, tua graça sobre nós. Obrigado pelos conhecimentos que o Senhor nos permitiu que pudéssemos obter na nossa vida e agora no desejo de compartilhá-las. Deus, eu oro e coloco cada um desses que estão vendo este vídeo, assistindo esta aula, na tua presença, que tu possas cobri-los de amor e graça e que a nossa maior marca, Senhor, assim como foi Jesus, seja a marca do amor sobre os nossos liderados. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau.